Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a refletir comigo em Isaías capítulo 6, dos versos 1 a 8, onde a palavra de Deus nos diz o seguinte: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moviam à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado teu pecado. Depois disso, ouvi uma voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema: quando as perspectivas são sombrias, olhe para o alto. Quando o seu mundo começa a desmoronar, é bom ver as coisas do ponto de vista celestial. Nós podemos observar essa experiência vivida por Isaías. O texto sagrado nos diz, no verso 1, que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Nós podemos, então, compreender, entender, que isso é o que acontece com Isaías. O rei Uzias havia morrido em 740 a.C. e foi um dos maiores líderes de Judá, embora em seus últimos anos tivesse experimentado a disciplina de Deus por sua desobediência, conforme nos relata o livro de 2 Crônicas, no capítulo 26, dos versos 16 a 21. Vejamos então qual foi a razão, o motivo para a qual o rei precisava passar pela disciplina de Deus. Observe então qual foi essa experiência. Mas havendo-se já fortalecido, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para este mister, sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha o incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia de sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Então nós podemos observar que, ao contrário do rei Uzias, é notável que Isaías vive uma introspecção
Ou seja, ele vê a si mesmo, conforme nos relata os versos 5 a 7. E que esses versos 5 a 7 possam levar a mim e a você também a viver essa introspecção, que nós possamos olhar e ver a nós mesmos, como Isaías pôde ver a si mesmo. Observe então o que nos diz esses versos. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar uma tenaz com a brasa, tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Queridos, isso nos ensina que antes de ministrar aos outros, devemos nos permitir ser ministrados por Deus. Somos informados que a convicção de Isaías a respeito de que era um pecador o leva a confessar seus pecados. Dessa forma, é conduzido à purificação. E falar em purificação, isso pode ser, de certa feita, esclarecido quando nos deparamos com a primeira carta de João, no capítulo 1, verso 9, que a palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Somente quando passamos por essa experiência, estaremos aptos para enxergar também as necessidades espirituais da coletividade, sem nenhum questionamento. Então, nós podemos observar que é essa experiência vivida por Isaías, e é o que nos relata o verso de número 8 do capítulo 6 de Isaías. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Você tem a oportunidade de viver essa experiência, olhar para o alto, olhar para si mesmo, confessar seus pecados, abandoná-los, colocar-se à disposição do Senhor para contribuir, para que outras pessoas que estão vivendo as perspectivas sombrias olhem para o alto. Que Deus, em Cristo Jesus, nos ajude e nos abençoe, para que nós venhamos contribuir, para que outras pessoas saiam desse estado, dessa vida sombria, e que olhem para o alto.